É real. Nós temos material humano. Você tem capacidade de absorção Sim. de qualquer... Nós temos pessoas qualificadas. Temos qualificadas, porque assim, essa distância que você enxergava na época que você trabalhava no Rio, ela acabou com a internet. As pessoas são interessadas, são qualificadas, não é roceiro. Nós é da roça não, cara. Aqui o cara vai para Niterói, vai para o Rio, ele conversa tranquilamente com as pessoas, no bom tom que uma conversa exige, não deve nada a ninguém, mas o potencial para poder absorver uma população que, vamos dizer assim, que às vezes não quer mais viver o ambiente das grandes cidades, eu acho que é o local mais adequado, embora não seja o local mais adequado para tanta mão de obra qualificada. Mas a gente precisa de pessoas que queiram bem-estar através do turismo, através da possibilidade de morar numa cidade tranquila, que oferece bons serviços, que funciona, que é limpa, que é organizada. Não é uma cidade, é essa região. Não, é essa região. Que se você englobar Bom Jardim, é muito potencial essa região. Sim. Eu, pelo menos, enxergo assim. Ô, Duda, você falou uma questão, por exemplo, por que eu vim para Cordeiro? Eu tinha sofrido meu 5º assalto, né? O primeiro assalto que eu sofri, eu tinha 5 anos de idade. Então, por exemplo, a gente vê, eu falo para você, eu vou para o Rio, né? Tem períodos que eu tive muito, né? Muito ativamente, principalmente quando eu fui assessor parlamentar. Então, eu estava direto lá e demandando. Na época da pandemia, eu rodei esse estado inteiro. Mas assim, eu digo pra você, pra mim era um alívio chegar aqui, porque só quem passa, quem já viveu o drama da criminalidade, e se você liga o jornal hoje, é o tempo inteiro. Quando eu vou pro Rio, antes de eu ir, eu já ligo o jornal pra saber por onde eu vou passar, por onde eu posso passar, porque tá muito complicado. Então assim, é o que eu defendo na nossa região, isso é o que você falou. Aqui a gente tem a tranquilidade de criar nossos filhos. Aqui foi o lugar que eu escolhi para poder passar o resto da minha vida. Eu não troco Cordeiro por lugar nenhum. Eu amo Niterói. Eu vivi em Niterói, assim, desde que eu nasci até aos 23 anos, mais ou menos, foi quando eu basicamente terminei minha faculdade. Eu vivi em Niterói de 10 a 12, 13 anos. Eu vivi em Niterói, né? E adoro Niterói. Acho que é uma cidade que ainda se conservou, embora tenha passado um período muito complicado naquela época das UPPs. Sim. Mas que adoro. Mas, meu irmão, não tem comparação para a pessoa que queira exatamente. Vai ter que lutar um pouco mais, vai ter que se contentar com um pouco menos. Algo que dá para reverter através de trabalho, disso que você está colocando. Mas, acima de tudo, cara, você vai continuar se estressando, você vai continuar correndo a vida, porque a vida não é fácil, mas, cara, não dá para comparar a qualidade de vida, a tranquilidade, a proximidade da família, o tempo que você ganha, né? Mas, desculpa, Davi, pode continuar. Não, mas você tá certo. E assim, aí eu faço essa comparação. E a minha preocupação é essa. O que nos falta aqui para realmente, assim, a gente tem qualidade de vida, a gente tem essa tranquilidade que a gente tem, mas hoje falta ainda. E eu digo para você, assim, que falta na questão da saúde, falta na questão do social, falta na questão do desenvolvimento. É o que eu falo, hoje o Cordeiro, me diz qual é a grande empresa que o Cordeiro tem. E você sabe, e para quem é conhecedor, que sabe que o Estado, você tá tendo o link, o conhecimento, apresentando um projeto, mas projeto pautável, né, que é palpável, de você... tentar estar sempre beliscando. Não, o objetivo é estar sempre tentando, beliscando e trazendo puxando pra cá. Um projeto daqui assim, um projeto outro assim assado, um projeto outro ali. Dali a pouco você consegue dar uma mordida melhor. Tudo em sentido de que você vai estar gerando emprego, você vai estar trazendo mais recursos, você vai estar fazendo circular mais recursos na região, você vai estar gerando opção de entretenimento, de conhecimento, de cultura. Dá para fazer esse trabalho, né, Dá. O que falta, às vezes não, eu tenho certeza, é boa vontade dos governantes em realmente vestir a camisa, né? Eu vejo muita propaganda e pouca ação. Porque se a gente pegar exemplos, vou dar um exemplo de Miguel Pereira. Você vai em Miguel Pereira, você tem hoje um Parque do Dinossauro, você tem que é um atrativo turístico que movimenta aquela cidade, que é uma cidade do tamanho de Cordeiro, de 22 mil habitantes, uma cidade pequena que não tem grande estrutura, e se preparou
Ousou, né? Ousou, exato. Você tem que ser ousado. E é que não é só ficar no campo da publicidade, da ideia. Tem que botar em prática, buscar os parceiros certos, buscar através... Porque o André Português foi um prefeito que ele buscou as parcerias certas. Ele buscou o PPP, que é a parceria público-privada. Ele começou a fomentar as empresas para investir. Ele primeiro teve um portfólio de apresentação da sua cidade. Ele sabia qual era a vocação. Você conhece o Vinícius de Três Rios? Vinícius Fará, sim, secretário, secretário. Tivemos algumas, trouxe ele aqui no Fórum de Desenvolvimento. Exatamente. Ele que trouxe ele aqui. Exatamente. Ali eu comecei a fazer, eu faço parte, eu integro um grupo chamado Coalizão Rio, né, através do presidente Luiz Leão, né, e ali tá a nata do pensamento. Não só do pensamento, mas da ação. Ali estão todos os empresários do Rio de Janeiro em comum acordo no desenvolvimento, mas não só da capital. Eles discutem muito a capital, eu já trago para o interior essa discussão, entendeu? Então, assim, estou um pouco afastado por conta realmente dessa decisão que eu tive de estar mais aqui, realmente, até porque os meus negócios começaram a crescer, né? E quanto mais cresce, mais ação você tem que ter. E eu, minha esposa, né? A gente tem os nossos colaboradores, mas também porque eu precisava estar em Cordeiro. Eu costumo dizer assim, eu fomentava, eu trazia, mas eu não via a coisa acontecer. E aí, como o poeta fala, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Hein? Você falou do seu pai, né? Que foi uma inspiração, mas quando que você falou assim, pô, tem gente que cresce num berço político, mas não gosta, não se envolve. Uhum. Eu sempre que converso com você, eu percebo esse gosto, né? Eu percebo que você é uma pessoa que acredita muito na política, né? Quando que você determinou que você gostaria de se postular a algo? Se você já pensou em ser vereador, você está pensando, não é spoiler, você está se pré-candidatando como vice-prefeito de Cordeiro na chapa junto com o Rodrigo, que nós já entrevistamos também. Você sempre desejou participar da política e como que você mais ou menos idealizou esse trajeto para estar chegando agora, por exemplo, nesse momento? Você é um cara novo, foi a partir do momento que eu entrei no Grêmio e ali a gente começou assim a participar da vida política de Cordeiro. Houve, né, um período difícil, né, um ex-prefeito que foi cassado e eu participei ativamente daquela situação, fui usado. De certa forma, você entra no meio político muito novo, você acabam te usando porque você tem uma certa liderança, né? Mas aí eu comecei a entender e aí volto a dizer o princípio da honra. Eu tenho para mim que é como um pai, alguém que me ensinou não só no campo da política, mas acho que ele incurtiu em mim essa vontade de fazer pelo outro, né? Que foi o Jader Maranhão, né? E o Jader foi presidente do presidente do hospital, e naquele período eu tinha feito, como a gente fez a maior, tem ganhou uma moção na época, como a maior arrecadação de alimentos para o hospital na época. E era um hospital que naquele momento, até 2000, né, não se recebia R$1 da prefeitura, ela não recebia recurso nenhum. E um hospital que funcionava, mas que as pessoas também ajudavam muito. E eu conheci o Jader nessa ação e naquele calor daquelas coisas todas, o Jader, acabei tomando o Jader como uma pessoa que me conduziu. Meus pais foram embora para Niterói em 2001 e eu fiquei em Cordeiro, decidi ficar em Cordeiro. E não foi fácil, dizer para você que não foi fácil, passei muita dificuldade, mas eu tô aqui, né? Consegui vencer por causa dessas pessoas, pelo Jader e por outras mais que me ajudaram. E eu acompanhei o Jader depois disso, né? O Jader veio candidato a prefeito. Eu sempre acredito que o Jader, se ele tivesse ganho aquela eleição de 2008, hoje a cidade teria um outro patamar. Isso em desenvolvimento. É um cara, né, que sempre foi à frente do tempo dele, um cara que também articulado. Eu aprendi muito dessa articulação com ele, aprendi com o Maurício trabalhando diretamente com ele, e aprendi com o Jader, né, vivendo ao lado dele, que eu comungava, né, comungo da família dele. Eu não tô conseguindo lembrar aonde eu te conheci, onde eu te vi pela primeira vez, mas eu lembro exatamente quando eu voltei a te ver, que foi exatamente nessa questão do hospital.
Essa questão é uma questão muito emblemática, por muitas vezes, com muitas versões e que acaba ficando mal explicada. Porque ninguém sabe exatamente é, o processo, né? Eu lembro que você viveu intensamente aquele processo, porque na época eu te entrevistei o Luciano, a gente foi na reabertura, a gente foi no protesto da população quando o hospital estava fechado, a gente participou de uma série de coisas, eu lembro até da Rosângela vindo, trazendo um documento que validava alguma coisa do hospital. Explica qual que é a sua versão sobre essa questão do hospital, que nós já conversamos com o Luciano, infelizmente a gente não teve muitas oportunidades de conversar com o atual prefeito. Explica um pouquinho como é que é a sua posição a respeito desse assunto. Por exemplo, quando eu comecei a ter algum contato com o hospital foi quando o Jader foi presidente. Então, ele ficou até 99. E até 99, ali não se recebia nenhum tipo de subvenção ou repasse do poder público, né? Era a sociedade e o particular, e era um hospital, porque muitos não sabem, mas a especialidade do Hospital Antônio Castro era ortopedia. E a gente tinha os médicos que trabalhavam no INTO. Então se tinha operação direta no hospital de referência e não se recebia nada, ele recebia do particular e tocava. Naquele ano de 98 para 99, o Jader traz 1,5 milhão de dólares do ReforSUS. Aí o Jader consegue 1,5 milhão de dólares através de um projeto que ele entrou através do governo federal, ReforSUS, mas aí ele sai em 2000, ele sai em 99 para 2000, quando o Silvinho assume, né, o município. E aí o Jader sai, e aí que realmente o município entra, né? E aí quem gera é um outro, quem executou, se eu não me engano, foi Mário Alfredo, que executou aquela obra, né? Que hoje o hospital é fruto daquela obra, ele era bem menor, mas foi um legado que o Jader deixou, ele deixou o recurso todo para ser executado, ele foi executado. E a partir de 2000 o hospital começa a receber, não é errado falar que é subvenção, ele começa a receber o repasse do serviço prestado para a prefeitura. Porque muitas pessoas falam, o hospital é nosso, o hospital é filantrópico. Ele é filantrópico, mas ele prestava serviço para a prefeitura, né? E ele recebia através desse serviço que era prestado. E que na sua grande maioria, né, eu digo para você que ele fazia muito mais do que... E quem fazia a saúde do município era o Hospital Antônio Castro. E aí o que acontece? Passa-se os anos, nunca tinha, depois dessa passagem do Jader em 99, eu não tinha nenhum relacionamento, até porque o hospital sempre foi gerido ou pela maçonaria, ou por médico, ou pela prefeitura em si, tinha ali as suas intervenções, e passou-se até que em 2015 a intervenção do hospital, né, quando o Leandro foi prefeito. E eu volto a ter algum tipo de contato com o hospital quando o Batata assume, né? Porque todo mundo fala assim, a Batata assumiu, não tinha nenhuma das certidões, não existia. Por exemplo, todo mundo fala, hospital filantrópico. Não, desde 2012 o hospital não era mais filantrópico, ele perdeu o SEBAS em 2012. O SEBAS é o certificado de filantropia que é emitido pelo governo federal, né? Ortogando à entidade, né, a filantropia para isenção de impostos. Então, desde 2012, o hospital não tinha mais essa benécia e os encargos começaram a entrar, né, porque ele não tinha mais esse, porque é nada mais, nada menos do que você alimentar o sistema. Ou seja, o dinheiro que quase nunca é suficiente, se você ainda precisa recolher encargo, torna... Por isso que virou-se uma bola de neve. Mas até 2015, o hospital nunca teve uma ação contra ele. Quando há a intervenção, em 2015, o hospital ficou solidário. Então, os advogados entraram na justiça e começou a gerar esse imbróglio econômico que a gente sabe, né, que culminou nessa questão do volume. Quando o Luciano assume, né, eu também não estava no processo, ele procura ele volta para a filantropia, que não era filantropia, né? Volta para o modus que o hospital operava antes da intervenção, faz uma eleição e assume o presidente na época. E o que aconteceu? Ele tinha algumas metas para cumprir. E parece que o Luciano, a justificativa que ele dava é que não foi cumprida as metas, por isso que ele estava encerrando em cima
de uma coisa que é lei, que é a Lei 8666, que diz que você não pode fazer contrato com nenhum tipo de empresa ou instituição que tenha débitos, né, federais ou débitos, né, trabalhistas, entre outros. E essa foi a justificativa para ele tirar o contrato do hospital, né, e tentar e buscar uma outra. E a verdade é que ele vai buscar ajuda do Jader pedindo para que conseguisse resolver, porque o Jader era presidente do Conselho Deliberativo, para conseguir resolver o problema das certidões do hospital. E aí que eu entro, né? Vamos dizer assim, eu não estava nesse cenário, eu entro, né? Eu tinha já uma articulação, né? Eu já tinha uma experiência de anos e anos, né? Intercedendo pelo município, pela região. Então a gente entrou para poder buscar uma forma, dizer para você que a gente sabia? Não sabia. Não sabia o que ia acontecer. Mas não custa tentar, que eu falo. Uma vez falaram para mim que eu nunca ia chegar a lugar nenhum, porque eu era sonhador, né? E eu cheguei onde eu cheguei. Então, já para mim a questão de ter um sonho, e como eu falei, eu sempre quis fazer pelo município e devolver o que o município, né, proporcionou a mim em termos de amizade, de tudo. Então eu falei, olha, vamos para Brasília. Era a minha ideia, já tinha tido a experiência de 2016 ter trago um recurso para cá, que é o pronto, né, junto na época com o prefeito Leandro, esses recursos do pronto-socorro, da rodoviária que foi devolvida, né, no governo de Luciano, né, já tinha uma experiência em 2010, a reforma da quadra do Antônio Peck, né, foi através do deputado que eu trabalhava, Alessandro Calazans. Então eu já sabia que a gente tinha que buscar recurso. Né, e isso eu cresci, olha, a gente tem que ir para Brasília, a gente tem que buscar entendimento, conversar. Eu sempre assim, eu só fiz aquilo que eu sei fazer, que é comunicar. Buscar o entendimento e mostrar. A verdade é essa, precisamos de ajuda. E assim, nós conseguimos a ajuda. Né? Mas foi um ano, né? Até culminar com aquela assinatura. A gente já tinha, e temos prova disso. Né? Tem filmagem, tem tudo. Nós conseguimos todas as certidões. Né? Nós conseguimos em 40 dias o SEBAS, que há 5 anos o governo federal não emitia o SEBAS para nenhum hospital, mas havia um entendimento, aí é o X da questão. Anteriormente, né, havia uma ideia de que os hospitais filantrópicos e as Santa Casas davam prejuízo para o SUS e para o Brasil em termos de saúde. Mas naquele meio tempo que a gente estava ali, começou-se a haver um entendimento, principalmente foi naquele período da Dilma, do Temer, né? Havia um entendimento de que os hospitais filantrópicos verdadeiramente faziam a saúde do Brasil, tanto que o ex-presidente foi salvo no hospital, numa Santa Casa, né? Então, assim, começou-se a haver uma boa vontade em ajudar os hospitais. Então a gente conseguiu tudo, né? Tudo que a gente podia conseguir. E conseguimos uma coisa que realmente tinha posta em Cordeiro, que a gente não conseguiria, que era certidão trabalhista. Resumindo, ela te habilitava, né? Então aquele momento, quando houve aquela assinatura do termo de compromisso do Luciano, da Câmara e da direção do hospital, em voltar ao contrato, a gente já tinha todas as certidões, né, prontas, liberadas para poder voltar o contrato. Tínhamos uma promessa do secretário de Saúde do Estado na época. Mas só para me deixar claro, vocês conseguiram todas as certidões para que o hospital voltasse a ter seu fim filantrópico e por continuar operando da maneira como usualmente ele é feito, é isso? Uhum. Tá. O que a gente conseguiu? Porque, por exemplo, quando o Luciano tira, entenda o seguinte, o hospital passou por uma intervenção. Quando ele passa por essa intervenção em 2015, o particular cai. Porque ele ficou foi uma intervenção administrativa. Então o prefeito na época, ele administrava o hospital, entendeu? Isso